É um negócio que eu aprendi na vida, que é assim, velho, se você opera, vai ter dia que você vai se achar um gênio e vai ter dia que você vai se achar um idiota. Quanto mais rápido você chegar à conclusão que você é idiota todo dia, é melhor para você. Dois monstros do mercado financeiro, pessoas que eu admiro bastante, a gente já conversa há muito tempo, já fizemos várias coisas juntos, lives, Sérgio Machado da Mega Investimentos, grande Rodrigo Campos da Armor Capital, cara, grande prazer tê-los aqui. Ô Daniel, você sabia, cara, que eles dois juntos, o Rodrigo Campos e o Sérgio, eles juntos têm mais de 80 anos de mercado, cara. Quase o mesmo tempo, quase a sua idade, Daniel. Quase a minha idade, né? Eu sabia que você ia zoar alguma coisa aí, mas é sempre um prazer estar com os dois aqui. Inclusive, eu falei aí com gente que está trabalhando com o Sérgio agora, na sexta-feira, muito legal também. E é um prazer estar os dois aqui, o Rodrigo e o Sérgio. Hoje a gente vai aprender muito e nesse momento aí que a gente tem tanto tempo de mercado, a gente vira aluno também, igual o pessoal que está no chat. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, pessoal, que vocês estão me ouvindo bem. Tá ótimo, melhor impossível. Agora, já começa primeiro gozando do meu Fluminense e depois me chama de velho. Acho que eu vou embora dessa porra, que já começa mal, cara. Hoje o Fluminense vai empatar pelo menos. Pelo menos. Eu cavalo paraguaio danado, mas tudo bem. Não, Sérgio, o Rafael é vascaíno, velho. Eu sei, isso aí eu tenho dó dele, eu nem fico. O Rafael, ele zoa qualquer um, Sérgio. É da natureza dele. Eu nem gosto de futebol, cara. Eu também, eu em São Paulo, por não ter time aqui, eu acho ótimo, porque eu encho o saco de todo mundo e ninguém me enche o saco. Porque fala mal do Fluminense, o Fluminense, coitado, fica lá sofrendo sempre, então. Não, mas estão bem. Pô. O Fluminense é Libertadores aí, então vocês estão felizes. O Vascão que tá brabo aí. Mas, galera, pô, grande prazer tê-los aqui. Poxa, aceitar o convite da gente para participar dessa edição do Ultimate Value. E a gente está com uma audiência incrível aqui. Cara, quase 250 pessoas, o evento aí, domingo à tarde. E, poxa, fantástico ao vivo. Muita gente veio depois também. E aí eu queria dar boas-vindas. Já queria iniciar trocando uma ideia, que é, pô, vamos aprender muito, a gente está de aluno aqui, já para o Sergião, inicialmente, né, os dois, mas, Sergião, fala um pouquinho rapidamente sobre o seu histórico no mercado financeiro, da MEG agora que você está, da MEG Investimentos, e dos desafios encontrados em 2023, cara, eu acho que vai ser legal escutar você sobre isso. Tá. Então, vamos lá, eu estou há bastante tempo no mercado, né? Tenho quase 45 anos de mercado, fiz o processo, né, ortodoxo, fui estagiário em corretora, fiz trainee em banco gringo, depois trabalhei em banco muitos anos, fui tesoureiro, uns 15 anos de banco, e aí depois acabei saindo em 2005
do último banco que eu trabalhei, eu saí em 2005, tirei um sabático, e aí em 2006 eu abri minha primeira asset, né? Então eu estou nesse meio desde 2006, na parte no outro lado, né? Porque o problema de asset é isso, né? Enquanto hoje melhorou muito por causa das plataformas, mas no começo, para captar, você tinha que chorar em afegão, né? E era duro, era difícil, né? Então, era uma indústria ainda nascente, não tinha essa tradição que hoje já tem, né? Hoje, o peso dos distribuidores é fantástico, né? O que tem de gente boa com os escritórios, que isso daí facilita muito, né? Porque dá um jeito de chegar um pouco de qualidade de informação nos investidores. Então, e aí vim nessa parte, comecei com fundo de highball, depois, em 2012, eu dei uma virada, vim mais para os fundos mais conservadores, que é o que eu tenho feito até então. Então, agora, eu entrei na MAG agora 3 meses atrás, foi muito bom o desafio, depois de muito tempo aí voando solo, voltar para uma estrutura grande e tal, e aí para me ajudar, ó, eu tô curtindo, né? Você tem uma estrutura mais pesada que vai ajudar a carregar o piano, né? Então, eu estou bem feliz, né? Tá tendo uma resposta boa dessa mudança. E a ideia estamos plantando novos produtos, a gente fez aí, estamos para lançar outros, né, fundo de previdência saindo. Então, eu estou muito satisfeito mesmo. O ano, cara, é dos anos mais cavernosos que eu já vi. Não porque teve crise, que teve nada. Um ano que nada aconteceu. Né? Todo mundo previu o inferno, várias vezes aqui lá fora. Lá fora é hard landings, né? Soft landing, no landing, né? O juro vai a 7, não, o juro não vai mudar, o juro vai ficar por um longo prazo, e nada acontecendo. E aqui também, o que aconteceu? No começo do ano, assim, voltou o governo de esquerda, acabou o mundo, né? Depois, no meio do ano, de uma hora chegou um bom humor danado, porque o Haddad tinha virado o santo salvador. Também não aconteceu nada. Então, eu acho que é um ano muito difícil, porque, assim, houve erros crassos, né? Saiu até da Merrill Lynch na quinta-feira, um relatório, quarta ou quinta-feira, que ele falava assim, o ano que ninguém acertou nada. E é verdade, ninguém acertou nada. Nenhuma previsão, nem daqui, nem na China, se vai, não vai, né, vai desacelerar rápido demais. Então, eu acho que o 2023, para mim, foi muito estranho por isso. Porque nada aconteceu. Né? Nada do que era esperado, catastrófico ou bom, aconteceu. Na verdade, a gente vai indo, os Estados Unidos mostrando que é uma potência. Né? É impressionante a capacidade de recovery que eles têm. Né? Um negócio que dá gosto de ver como os caras são fortes. Aqui dentro, a gente segue naquela coisa o mercado quer dar um voto de confiança, só você ver que para um pouco a marola de Brasília, o mercado anda. Né? Você tem. E a gente está, eu acho que, com uma vantagem competitiva em relação ao mundo, né? Está sobrando um quer-quer para emergente, só que o quer-quer deles é um monte de dinheiro para a gente. Né? Então, essa é a diferença. Se tiver uma pequena alocação marginal dos gringos, né? Aqui a gente sente bastante. Eu acho que aí esse movimento de bolsa aí está mostrando bem isso daí. Então, basicamente, é isso aí. É o ano que não aconteceu. Eu vou daqui a pouco fazer uma pergunta sobre juros. Eu acho que vai ser interessante a gente discutir sobre isso, que vocês são especialistas também. Mas, Rodrigão, manda bala aí, cara. Grande prazer ter você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu histórico para a gente, né? Você está na Armor Capital, um pouquinho da gestora ali, o que você faz lá. Manda bala, mestre. Vamos lá. Primeiro, só corrigindo, o primeiro cliente do Sejão foi o Ramsés, do Egito, o faraó. Ele não falou, mas eu sei, tá? Aí a Cleópatra também já foi. Mas, enfim, boa menina essa aí. Boa menina, né? Boa menina.
Mas, enfim, eu tenho 37 anos de mercado, já operei de tudo, e sem querer me alongar, hoje eu estou na Armor, porque eu acho que a filosofia do Alfredo Menezes é algo que eu sempre tive em mim, que é o seguinte, cara, eu só opero o que eu consigo ver a olho nu. Parece uma coisa boba de falar, mas é um negócio assim, meu, se você tiver que pegar um microscópio e fazer uma tese pela terceira derivada, porque você vai ganhar dinheiro, você não vai, cara. Né? E como o Sérgio falou, esse foi um ano que eu me lembro de ter lido alguém que escreveu uma coisa que eu amei, que falava, cara, não é uma coisa que você não sabe que acontece que você estava esperando. Isso tudo bem. O que mata é uma coisa que você não estava esperando, que não iria acontecer. Tipo, saiu o Godzilla no Leme, quebrando tudo ali, sabe? E esse ano foi bem assim, foi tipo muitas coisas que a gente estava esperando que poderiam acontecer, não aconteceram. Aí quando você jogava a toalha achando que, bom, não vai acontecer, elas aconteceram. Então, foi um ano muito mais de gerenciamento de risco, porque quem não gerenciou risco saiu do game, cara. Né? Então, realmente foi um ano complicado. E, de novo, a gente dá... É o que o Sérgio falou. Meu, um querer que quer de gringo. É assim, meu, se o gringo está preocupado com o power, com uma posição absolutamente gigante, curva, de 2 com 10 anos, etc., eu acho que ele vai estar preocupado com a merreca, ele vai ter que vir aqui para, entre aspas, selva para alocar. Então, a gente fica lendo jornal, notícia, o Haddad, o fulano, o Beltrano, o Conga. Meu, esquece essa porra, desculpa, esquece isso. Sabe? Porque quem manda são eles. Entrou 32 bi na bolsa, né? Sei lá. Por quê? Porque o governo é bom? Ou porque tem um sentimento que o Fed chegou no raio do aumento do juros, sabe? Então, a minha mensagem é saber para onde olhar. E, infelizmente, no nosso mercado, você tem que olhar o que está acontecendo lá fora. Se você ficar só lendo notícia local, você está fora do game, na minha opinião. Né? E uma coisa que eu falo muito, já antecipando um pouco sobre juros, é tipo, você ser bonito, rico e com saúde é o que todo mundo quer e é meio raro, né? Aí você pega um país como o nosso, que tem reserva, check, tem balança comercial de 90 bi, check, e tem uma taxa de juros absolutamente linda. Então, qualquer gringo olha isso e fala, cara, essas três coisas, elas nunca vêm junto. Ou a taxa de juros é alta porque não tem reserva, ou a taxa de juros é alta porque não tem balança, ou tipo Argentina, tipo, sei lá, Turquia. Eles olham aqui e falam, cara, isso não existe. Eu não estou falando de bolsa, tá? Acho que bolsa é um outro papo. Eu estou falando de juros. É o que eu estava brincando, que o janeiro 26 foi de 10 para 9,99. Foi uma liquidação
não é por mercado local, é por sentimento lá fora. Mas é isso. Boa, excelente. Ô, Dani, deixa eu fazer uma pergunta aqui que está na minha cabeça sobre juros, cara. Como ele já estava falando sobre juros, e aí se o Sergião quiser começar e o Rodrigo falar depois, o que acontece, né? É claro que o Brasil não é uma ilha. A gente viu uma recente queda da inflação, só que parece que não está alinhada com a previsão da estabilização da Selic em 9,75 em 2024, né? Os indicadores principais da inflação, a gente vê que estão se aproximando do centro da meta, considerando aí a tendência recente. E o que acontece? A cautela em manter os juros elevados, ela pode ser motivada, na minha opinião, pelo receio, talvez, de uma aceleração da inflação no próximo ano. A gente tem uma incerteza bizarra com relação à política fiscal, se vai permanecer expansionista ou se haverá um ajuste, e isso acaba contribuindo para esse cenário. E a gente sabe, né, Rodrigo e Sérgio, que um plano fiscal mais sólido poderia permitir cortes mais acentuados na taxa de juros, e aí isso promoveria, inevitavelmente, uma retomada mais robusta do crescimento econômico. Então, eu queria que vocês dessem a visão de vocês, nesse contexto, para o cenário em 2024. Se o investidor deve se preocupar ou se deve ser aquele barata voa que muita gente talvez esteja esperando. Bom, vamos lá. Eu acho que esse negócio de juros, a gente vem de uma novela recente, né? Que é aquela sucessão de erros. Né? Ele errou para baixo. Todo mundo agora sabe. Só que na época todo mundo falava, não, pode ir para zero. Né? Porque todo mundo, a memória dos profetas acabou. Ele subiu demais, não precisava ter ido para 14%, ele podia ter ficado ali nos 12% tranquilamente. E o que aconteceu? No meio do caminho tinha uma pedra, tá certo? Depois de uma certa hora, quando assume o novo governo, a primeira diversão dele foi jogar pedra no Banco Central. Ele ali acabou criando um problema adicional, tá certo? Porque o mercado inteiro já estava precificando uma queda a partir de março, tá certo? Tudo ceteris paribus aconteceu, né? A inflação deu uma arrefecida, o circo todo. Só que esse problema, em uma certa altura, a manutenção da taxa de juros, ela se deu por uma deterioração de perspectiva muito grande. Porque na hora que você pega o governo batendo de frente no Banco Central e tentando fazer algo que já foi feito no passado, que é esse negócio, o passado condena, né? O que você faz hoje, um dia poderá lhe ser cobrado. E é o que eles estão fazendo hoje. Então, de alguma forma, a gente tem espaço para cair, com certeza. Talvez não para 8,75, como tem gente defendendo. Por quê? Porque o fiscal pode nos cobrar uma taxa de juros real maior, né? Justamente, a responsabilidade de hoje é um custo futuro. Então, eu acho que, na verdade, a gente está numa caída. Me preocupa, talvez, e eu acho que tem que ser muita atenção para a mudança de diretoria do Banco Central a partir de 1º de janeiro, para a primeira reunião do Copom, para ver se há uma mudança de postura, tá certo? Tem uma porção de filigranas que a gente tem que ir internamente. Isso é a parte interna. Tá? E como vai ter no final do ano, você tem a mudança da guarda da coroa e vai ser pânico. Aí vamos ter uma nova fase. Mas antes disso, eu acho que o Rodrigão falou bem. Olha para fora, porque não tenha dúvida, aqui, né, lá espirra, a gente fica com pneumonia, isso é fato. Né, mas parece que a coisa lá tá indo, né? O banco, parece que o Fed está conseguindo segurar a coisa no gogó, está indo se encaminhando, ainda tem problemas sérios para burro. Né? Você pega esse mês que a taxa de juros foi a 5 e voltou para 4,20, o tamanho da ronca, que é isso nas carteiras. O tamanho da pomba, porque lá você tem banco regional, não tem marcação a mercado, bonitão. É tudo hold to maturity. Então, está lançado lá o papel a 100 e essa minhaca não vale 60.
Então, você tem problemas ainda. Esses efeitos colaterais desse excesso de liquidez, né, dessa brincadeira do Fed, ainda tem. Não é falar assim, oh, não, agora o juro vai cair, acabou. Não é assim, não. Tem que olhar com calma como é que vai ser a saída desse processo. Mas Rodrigão, é mais ou menos isso. boa. Rodrigão, quer dar sua visão sobre os juros também? Sim, eu acho que eu não quero falar só de Brasil, apesar de concordar com o Sérgio que a grande incógnita é a partir de janeiro 25. Né? Então, se você olhar hoje, o que está embutido no Selic para o final do ano que vem é 9,70, alguma coisa assim, e até o Roberto já falou que vamos continuar cortando 50, mas no final vamos continuar restritivos e tal, não sei o quê. Então, mas o que eu acho que está pegando é a gente viveu um período tão longo de juros zero e impressão de dinheiro como nunca antes na história da humanidade, no mundo, e se reverteu agora em 2022. Por quê? Porque a inflação bateu 9% na Europa, Estados Unidos, etc. E é o que eu brincava, eu falo, o cara que entrou no mercado como trainee, hoje ele é o chefe da mesa de pré nos Estados Unidos e nunca viu inflação. Bobeou o Powell, sei lá o que ele estava fazendo, né? Enfim, que eles nunca viram. E esse hack que eles deram é muito difícil a gente imaginar que os efeitos acontecem o mês que vem. Então, assim como os efeitos da emissão de dinheiro à vontade, juros zero e etc., vieram cair hoje no nosso colo, eu não tenho a menor ideia o que um juro de hipoteca de 7,5% ao ano vai trazer para os Estados Unidos daqui a 3 anos, por exemplo. O que eu estou vendo, mesmo na China, e mesmo na Europa, é que a conversa que está importando hoje é desaceleração. Eu acho que é unânime. Quanto? Não sei. Eles não sabem. Eles nunca fizeram isso antes. E é um negócio que eu li, que eu achei interessante, que é assim, se o mercado de imóvel nos Estados Unidos fica com o preço na lua, porque ninguém mais consegue financiar, não é só um problema do setor imobiliário. Porque quando você compra um imóvel, você compra uma geladeira, fogão, cama, móveis, etc, etc, etc. Então, ele né? Então, eu acho que o consenso hoje, across the board, é que juro é para baixo. É o que eu vejo a olho nu. E tanto eu vejo a olho nu que o mercado já está metendo 9,70 de juro final do ano em 2024. Por quê? Porque efetivamente a economia global está desacelerando. Não tem como. Você teve uma política restritiva na Europa, política restritiva nos Estados Unidos. A China está desesperada para dar o que tiver que dar de estímulo, porque a economia lá também está enfraquecendo. E eles estão voltando numa dinâmica meio velha, que é tipo, vamos construir prédio.
E o chinês fala, cara, eu não quero comprar imóvel, velho. Você não está entendendo. Não é isso que vai fazer a economia subir. Então, across the board, o que eu vejo? A inflação está cedendo, não por conta de excesso de oferta, mas por conta de falta de demanda. E inflação caindo por falta de demanda, e vocês podem ver que nos Estados Unidos o que ainda está alto é serviço. Porque serviço você não importa. Você não importa um cabeleireiro, uma mulher para fazer tua unha, um cara, sei lá. Mas vai cair. Por quê? Porque você tem um gap natural entre a política monetária e a economia na vida real. Então, a olho nu, o que eu vejo hoje, vocês podem falar de bolsa comigo depois, tá? Eu tenho opinião também. O que eu vejo a olho nu é juro é para baixo, a economia está global, está contraindo. Boa. Dani, quer fazer uma ponderação e fazer a próxima? Vamos lá, vamos fazer uma ponderação com relação um pouquinho do que o Rodrigo e o Sérgio falaram, já emendo a pergunta. Primeira coisa, com relação a essa questão de juro para baixo, o que me deixa ainda com certo receio é o seguinte: se os juros caírem, eu acredito que vai cair no mundo e também no Brasil, a gente já perdeu uma oportunidade de crescer, principalmente ali em 14, 15, 16, que o mundo estava voando. E o Brasil, por problemas internos muito fortes, né, que a gente não precisa aqui ficar falando, o Brasil não aproveitou. Então, olhar apenas para o exterior, pensando que isso vai fazer com que o Brasil cresça também, eu acho que em alguns momentos já mostrou uma certa descorrelação. E a segunda questão que eu queria que vocês comentassem era o seguinte: o Sérgio chegou a falar sobre a questão de juro real e etc. Eu queria entender qual é o racional de juro real de vocês, porque se eu pensar assim, uma inflação de 4 e um juro caindo para, mesmo que seja 8,75, 9, fazendo a conta direitinho ali, a gente tem um juro real de 4,5, 4,75, mais ou menos. Será que o Brasil precisa mais do que isso de juro real, sabendo que ele tem uma balança comercial positiva, sabendo que ele tem reservas cambiais, sabendo que outros países que têm taxas de juros reais mais baixas não têm tantas vantagens assim? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é a ideia de juro real de vocês. Bom, não, só para uma coisa só que a gente tem que só lembrar, que agora a última hit da moda é falar da balança comercial de 90 pratas. Né? A gente tem que olhar que os 90 pratas, agora ver quanto de grana entrou. Pelo comercial. Metade disso. Metade disso. 45. E quanto saiu pelo câmbio financeiro? 40. Então você tem 90 pila de balança e tem vintão de grana bacana, sabe? Tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa quando o cara fala, entrou 3 bi na bolsa. Não entrou 3 bi na bolsa nada. Esse dinheiro que está na bolsa de gringo já está aqui. Você, para saber a grana que entrou, você tem que olhar no fluxo cambial e para ver se efetivamente houve fluxo. Tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado desse. O nome da grana e aonde ela está. Porque tem grana de exportador lá fora um monte. O número mostra. Se foram 90 pila e só entrou 45, metade não entrou. Metade está lá. Tá? Então é só isso, não é só um lembrete. Porque né, é a coisa da moda. Está todo mundo falando dos 90 bi de balança. A balança é maravilhosa, coisa e tal, mas né, temos que olhar ela com calma. Temos que olhar ela com calma. O juro real, a gente tem um problema realmente de tradição, né? A gente tem uma tradição de responsabilidade política, fiscal e tal, e a gente acabou carregando um juro, né, real cavalar, né? A gente está sempre dos campeões de juro real. Eu acho que o problema maior hoje é a dúvida para frente, tá certo? Eu acho que o que a gente está tendo é, sabe,
é uma empurração com a barriga, né? O fiscal continua desarrumado, a sanha por gastar mais aumenta a cada dia, né? De alguma forma, o Congresso, que é o contraponto um pouco do governo, ele gasta também, ao ser contraponto para facilitar, ele gasta também. Então, você tem um problema sério de equilíbrio de conta para frente, tá certo? E principalmente é uma coisa, a gente tem o bendito 1º de janeiro de 2025, que a gente vai ou não ter um Banco Central amigo. Porque se você analisar a importância da independência do Banco Central hoje em dia, é mortal, cara. Se não tivesse esse evento, você ia estar vendo coisa bem engraçada acontecendo, dólar e diabo a 4, ou seja, não ia estar assim. Essa postura, né, essa independência, ela realmente melhorou muito a própria percepção do mundo, do mercado, quanto à política interna. Então, eu acho que essas acho que o problema é meio isso. Então, eu acho que ele não tem ainda muito direito de ter taxa de juro tão baixa. Então, eu acho que, independente do fluxo, tem aquele negócio, né? Eu posso ter fluxo de câmbio com um cara que internou dinheiro aqui para comprar o galeão. Estou dando um exemplo. É super legal, entrou nas reservas e tal, mas em algum momento ele vai remeter dividendo. Né? O cara comprou uma privatização, o gringo comprou terra, sei lá. A balança, Sérgio, é um negócio que efetivamente o país ganhou. Seja isso internado ou não, está lá. Então, o Grupo Futuro de soja pode estar com 500 milhões de dólares parqueado na Suíça, mas é do Grupo Futuro de soja. Ganhou, efetivamente. E durante muitos anos, a gente mostrava fluxo positivo no câmbio por causa do FDI, Foreign Direct Investment. Então, por isso que eu acho importante o número, sabe? E o juro real, o que eu olho é a implícito. O juro real de Focus é uma palhaçada, né? Vocês sabem disso. Mas eu gosto de ver aonde as pessoas estão colocando dinheiro no jogo. Então, é só pegar o pré e dividir pela NTNB e ver, peraí, olhando para frente, eu estou com inflações implícitas dentro da meta do BC? A resposta é não. Mas por quê? Porque o Sérgio falou, nós vamos ter um outro BC, a gente tem uma sanha de gastar bizarra, né? Eu odeio falar de política, não sei o quê, mas lendo as notícias, eu não sei se eu estou errado, tá? Mas eu não vi nenhum corte de gasto. Não. Só vi aumento de imposto. Desculpa. Eu tenho um problema, né? Que é aquele negócio, pô, eu sou um pai de família, tenho 2 filhas do balé, viajo de classe executiva, fico no hotel 5 estrelas e tal, e aí chega lá para mim e vem pedir dinheiro emprestado. Eu que sou o cunhado. Falo, não, eu te empresto, mas o que você vai fazer? Você vai passar a viagem econômica, você vai tirar suas filhas do balé, você vai mudar de apartamento de 400 metros quadrados para um de 200. Não. O cara não. Eu falo, porra, velho, eu não vou emprestar. Ou eu vou cobrar mais. E o que o mercado está vendo hoje é que
não só não estão tirando a classe executiva, etc., como estão indo para a primeira classe. Sim. E querem o meu dinheiro emprestado e querem aumentar a taxação. E dado isso, é mais do que normal você jogar prêmio para a parte longa da curva. Pô, sei lá, nós estamos na mão de gente que não entende. Né? Não é errado. Eu acho que é normal. Não é medo de default. É um prêmio de risco que você fala, puta, gente, esse cara aí, deixa eu pedir um pouco mais para a grana que eu estou emprestando para ele, porque eu não estou vendo a coisa indo para alguém que está endividado. Nós somos endividados internamente. 78% do PIB, 80% do PIB, de dívida líquida. Então, que não dá para brincar. Né? E, Boa. Então, voltando, a taxa de juro real é uma questão de risco. Tem prêmio de risco embutido nela. E qualquer um de nós faríamos exatamente a mesma coisa quando fôssemos emprestar dinheiro para alguém assim. O que está acontecendo, inclusive, com os Estados Unidos. Está com 6,5% ao ano de déficit, uma dívida de só 33 tri. Por que a taxa está na lua? Ah, porque o Powell... Não, que Powell, cara? Mano, me dá um plano aí, como é que nós somos... Até qualquer pessoa física entende. Cara, o que você está devendo, eu entendo. Foi lá mas o que você mudou na sua vida para fazer essa taxa de juro ou a sua dívida ir sumindo ao longo dos anos? Porque não precisa ser o ano que vem, pode ser daqui a 15. Não fizeram porra nenhuma, cara. É o que o Sérgio falou. Tem um presidente aí de um país latino-americano que chamou o presidente do BC de esse cidadão, ou essa pessoa, esse não sei o quê e tal. Pô, o cara tá lá. Eu já tive com gente do BC no passado, Armínio, Companhia Limitada, ele fala, cara, uma coisa é a gente aqui de fora ficar metendo pau. A outra coisa é quando você senta a bunda naquela cadeira e sabe que a sua decisão vai impactar a vida de 200 milhões de brasileiros. Então, não tem espaço para ideologia, para fanfarronice, para etc. Tem 200 economistas lá que trazem os dados e falam, irmão, você quer deixar o povo sem dinheiro, com fome, todo mundo fudido, de norte a sul do país? Então, o discurso ex ante é mas quando você senta a bundinha lá, que a cadeirinha é quente, e é quente pra caramba, não é para nós da Faria Lima, né, Sérgio? É quente pra caramba do cara que vive no interior do Piauí, mano. Você pensa 8 vezes antes de fazer burrada. Mas, dito isso, como a gente não sabe o que vai rolar depois de 2024, o mercado pede prêmio. É super natural. Todo mundo aqui pediria. E o gringo, ele não sabe. Eu fiz até um post sobre isso. Falando, cara, eu trabalhei a vida inteira com gringo. Se eu ligar para o gringo e falar, ó, gringo, tá dando um problema aqui porque o Lula tá meio em descompasso com o Haddad, que não está conseguindo convencer o Lira
de aprovar uma reforma e ir buscar, e o nosso governo, Rui Costa, quer buscar o déficit zero, tá? O gringo vai virar para mim e vai falar: quem são esses caras? Não faça mais puta ideia. Quem que é o Lula, cara? Não sei quem é. Você falou uns nomes aí, Lula, Haddad, Rui Costa. Que porra é essa, cara? O que eu sei? Balança, check. Reserva, check. Juro alto, check. Posso entrar e sair? Pode. Você pode comprar uma bola 35 hoje e sair fora dela amanhã. Depois da manhã, daqui a um mês, daqui a 30 dias. Dito isso, o cara fala: meu, tô nem aí. Quem é quem? E vocês sabem muito bem, desculpa me alongar, mas vocês dão mentoria, falam com. Tem muita gente que compra ETF da China. Por exemplo, pergunta para eles: quem é o ministro da Fazenda da China? Eles não têm a puta ideia. Peraí, mas você não está otimista com China? Por que você comprou isso aí? Não, porque eu comprei ETF do Vietnã. Tá, como é que chama o presidente do Vietnã? Não sabem. Ah, eu estou otimista com o Japão ou com Índia, que eu particularmente estou, tá? Otimista com Índia. Pô, como é que chama o gabinete do MOD? Ninguém fala. Sabe, eu estou falando isso como chato, que a gente olha muito o nosso umbigo e toma decisões de investimento com base em notícias locais que podem ser verdadeiras ou não. Vocês sabem que, pô, eu como trader, e isso que eu sobrevivi, eu mudo de ideia como eu troco de cueca. Não tenho apego a nada. Véio. Pô, eu vi que eu estou errado. Troca a cueca. Vamos que vamos. E a mesma coisa com o macro aqui. As pessoas falam, mas quando virem que a coisa tá, a maionese está indo pro saco, muda rapidinho, susto e dane-se. E eu tô nessa, não como o Serjão, que era desde o Ramsés da Cleópatra, mas eu tô há quase 40 anos, pô. Então, olho nu, juro, para baixo. Olho nu, cuidado com a bolsa, porque eu acho que o nosso índice, assim como o índice americano, é um lixo, no sentido que quem fez a bolsa subir esse ano foi cíclico. Cíclico. Vale, Petro, Gerdau, CSN, etc, 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 etc. Aí o nego fala: não, mas olha só a porrada que deu a Magalu em novembro. Eu falo: irmão, a coisa foi de 90 para 1. Estou dando um exemplo, tá? Pô, de 1 para 2 subiu 100%. Tá feliz? É isso mesmo? Porrou? Você é um bobalhão. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se você pegar o S&P e tirar aquela Fabulous 7, tem as Amazon, Google e outras da vida, ele foi pífio. E se você entrar num mood, é o que eu estou vendo as pessoas entrarem, de tipo, meu, o remédio para curar a inflação tem o seu efeito colateral, que é menos crescimento. Não é nos Estados Unidos, no mundo, inclusive. Então, vamos fazer um rebalancing do nosso portfólio. Eu vou ficar comprando em Vale, Petro, CSN, blá, 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 blá.
se a China está cooling off, se os Estados Unidos está cooling off, se o mercado consumidor dela está cooling off. Eu vou olhar com uma lente, tipo, peraí, o juro aqui vai cair, eu vou olhar com uma lente, quem que vai se beneficiar disso? Ah, mas porra, mas teve empresa que subiu 12% em novembro. Foda-se. Caiu 70%. Né? É isso. Então, a minha tese é ficar muito preocupado no sentido de olhar bem que nós estamos entrando a gente está mudando de ciclo. Entrando para um ciclo de deflation, de cooling off. Boa, Rodrigão. Muito bom. Uma aula aqui. Aula de humor e de conhecimento. Cara, e a minha última pergunta aqui, não sei se o Dani tem mais alguma, é só sobre o fundo em si, tanto no Armor quanto na MEG, que é um fundo de caixa, que o Sérgio é gestor, né? A gente vê os ânimos. Antes que eu me esqueça, dá um abraço aqui na Patrícia, do Dica de hoje, no Alexandre Cabral, que estão aí na live também, falando da Arezzo ali. Mas a gente viu que a Bolsa subiu muito em novembro, né? Por 4 motivos, pelo menos. Talvez que a Bolsa... a gente vê a expectativa da inflação americana mais controlada, juros americanos com perspectiva de queda, isso acaba tirando o pessimismo dos investidores. A gente acabou vendo um stop forte também dos investidores institucionais que estavam muito vendidos, né? Estavam shorteados na Bolsa. O fluxo de caixa gringo, a gente viu ali, o Rodrigão sempre está falando da galera dos gringos, sempre está falando com o pessoal que tem muita experiência nisso, teve uma entrada positiva aí, ó, é isso. Uma entrada positiva pesada. E só em novembro foi quase 20 bi, só em novembro. E o quarto fator aí pelo qual a Bolsa subiu aí é porque o pessoal estava com a visão de Bolsa barata. Nada mais, nada menos do que isso. Então, eu queria saber de vocês, a leitura de vocês nesse cenário, como que tem se apresentado e como o fundo de vocês está posicionado. Então, para 2024 ali, como é que está? Mesmo o Sergião com fundo de caixa, eu acho que também tem uma diligência muito grande, assim como o Rodrigão lá dentro da estrutura da Armor. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Sergião, as preocupações intrínsecas do fundo em si, já para o ano que vem, as preocupações que vocês estão tendo. Vamos lá. O fundo ele é extremamente básico, né? Eu, na verdade, eu foco em 3 estratégias que elas não são fixas, né? Elas vão se equilibrando conforme o tempo. Uma coisa positiva para o fundo é que, com a queda de taxa de juros e com essa melhora, uma das estratégias que eu uso bastante, que é a operação a termo, elas voltaram a performar bem. Então, para o fundo, isso daí reflete no próprio resultado dos últimos meses, que é a volta das operações de termo. Porque com taxa muito alta e mercado muito lateral, como ele vinha, é um rouba-amante desgraçado. Porque o cara que vem se financiar no termo, ele compra o papel e o papel fica batendo, ele não toma uma direção. Ele acaba, então, perdendo aquele financiamento. Com isso, então, o mercado de termo chegou a cair 80%, para você ter uma ideia do que é o tamanho da retração. Então, essa volta foi muito boa. E o outro lado é que, na parte de crédito bancário, que eu também... Uma caixinha é caixa mesmo, a outra é termo, a outra é crédito bancário só. Eu não dou crédito corporativo, é crédito bancário só AAA, né? Então, o que está acontecendo é que o mercado também, no começo do ano, com o evento Americanas, deu uma contaminada no mercado de juros como um todo. Tá? Então, deu para comprar banco a preços bem interessantes. A tendência é que isso, ao longo do tempo, essas taxas vão caindo e isso se reflete em resultado para o fundo. Então, realmente, para mim,
a ideia, ele não é um fundo que corre risco, eu não corro risco direcional nenhum, nem de juros, nem de nada, eu indexo tudo. Então, ele é um fundo meio blindado para pancadaria. Ao contrário, bem quando tem muita pancadaria, é um bom lugar para o cara quentinho, para o cara guardar o dinheirinho dele e esperar a coisa passar. A única coisa que queria assim, acabar é que me preocupa um pouco é o seguinte: a gente está 24. Eu não tô pessimista, mas eu sou extremamente pragmático, cara. Eu tenho 68 anos de idade para saber que esse negócio de pessimismo e otimismo não dá dinheiro para ninguém. Você tem que ser técnico nas suas decisões e pragmático. O que eu vejo? Eu não vejo um mercado derretendo, tá? E o próprio mercado não se vê derretendo. Se ele achasse que fosse derreter, estava no preço, tá? E não está no preço. E eu acho que uma coisa que é importante é assim: o processo de deterioração de políticas irresponsáveis, ele não é de curto prazo, ele é de médio prazo. Então, por mais que o mercado não acredite que vai dar certo, ele sabe que no curto prazo vai indo. Tá? Então, por isso que segue um mercado que tende a ser, se eles não atrapalharem muito de Brasília, você tem 1, 2 anos aí tranquilos, sem maiores sustos. Mas é isso, o problema é se Brasília não atrasar. Então, o grande problema é assim: você fala, Sérgio, você está pessimista? Não. Otimista também não. Eu acho que a gente vai indo. Só tem, eu acho que é o seguinte: o risco maior é de ter um evento negativo do que um positivo. Eu não vejo assim, olhando para Brasília, falar o que Brasília pode fazer que melhore a economia, que melhore, sabe? Eu não vejo. Mas se olhar para lá e ver o que eles podem fazer para estragar, aí é uma lista, né? Vai ser vou te dar uma enciclopédia com opções. Então é só isso. Eu acho que muito focado e não entrar nessa coisa aí que já está. Bolsa não cai nunca mais. Calma. A gente está num momento, é fluxo. Sabe, essa história que não cai nunca mais me poupa. Mas é isso. Boa. Boa, Sérgio. Rodrigo, uma última pergunta aqui também sobre isso. Se você puder falar um pouquinho sobre a Armor mesmo, como é que ela está montada estrategicamente para 2024 ou para os próximos anos? Não, cara, que uma coisa que me atraiu muito para me juntar na Armor, junto com o Alfredo, que é um cara que eu conheço há 29 anos, já me tomou muito dinheiro quando eu trabalhava em um outro banco contra ele. Então, eu sou freguês do Alfredão. É que não existe invenção de moda. Eu vejo muito multimercado hoje, que eu sempre brinco, que o cara fala que está posicionado em coroa sueca. Eu falei, irmão, para mim coroa sueca é uma loira bonita pra caramba, velho. Qual que é o edge comprar isso, cara? Né? Então, a gente lá na Armor, a gente foca no que a gente entende, sem fazer hedge, como se diz. Não, olha, eu estou comprado na Bovespa e vendido no Nikkei. Tipo, por quê? Me dá qual a aderência, né? Ali a gente tem posições grandes, tem posições voláteis, e são posições saíveis e, inclusive, reversíveis. Tipo, eu estou comprado e vou dormir vendido em D1. E não tem amor nenhum, sabe? A gente não fica, eu estou achando, porque eu li o report do Gabe Call, porque não, cara, legal. Obviamente, eu sempre estou achando algo, o Alfredo sempre está achando algo, a gente sempre tem um view, mas faz questão de transformar esse view em posições simples mesmo. DI, dólar futuro na BMF, índice futuro. Não vamos meter a ficar fazendo stock picking. Tá louco. Né? E
mais que isso, saíveis. Errei, ok, tchau. Eu vejo muita gente que tem um portfólio de papel de terceira linha que fica falando que, porrei de ganhar dinheiro, não sei o quê, né, que negocia R$100 mil por dia o papel. Eu falo, legal, parabéns, sai. Ah, não, peraí, aí também não, né? Calma, pô. Eu ter que vender, não tem comprador, e não tem mesmo. Então a política lá é como o Sérgio falou, que não tem uma. Nós somos pragmáticos, não tem uma cabeça, estou otimista, eu acho que vai bombar, estou pessimista, eu acho que não. A gente vai seguindo o fluxo, que, na minha opinião, é o melhor indicador que existe. Se você tiver uma posição e ver que o fluxo está contra você, e você segura, ou você é herói, louco, ou você tem que ter a humildade de falar, tem alguma coisa na minha posição que eu não vi. E todo mundo viu. E volta para a prancheta. Volta para o... Sabe? Só que para voltar para a prancheta e voltar, você tem que estar em instrumentos de liquidez, instrumentos simples, sem invenção de moda. E eu estou lá, amo, acho que a Armo é exatamente isso. Você inventa moda? Não. Não. Se pedirem a minha planilha de risco, vocês vão achar que você está de sacanagem. É só isso? É só isso. E amanhã pode ter exatamente só isso, ao contrário. Não é que é trade, é a ausência total de amor e necessidade por ter que segurar a posição. Fantástico, fantástico, Rodrigão. Muito bom, uma aula realmente de simplicidade. As pessoas acham, às vezes, que o cara que tem quase 40 anos de mercado tem aquelas fórmulas esdrúxulas e muito cálculo, mas às vezes é o básico que faz a diferença, né? A gente só sabe que a gente não sabe porra nenhuma. Essa é a grande verdade. Tá aprendendo todo dia e passa carão todo dia. E quanto mais você for prepotente, mais carão você vai ter. Essa que o Rodrigão falou agora, eu lembro mesmo. Tem uns caras que você fala com o cara, ouve o speech. Não, eu tenho posição, embate tailandês, coroa sueca, dinar da puta que pariu. Aí tô comprado em soja, vendido em milho. Eu falo, caralho, quantos analistas você tem? Quantos sistemas? Como é que você consegue correlacionar? Ou então aí você vai ver, o cara tem 0 corococó de cada um e ganha dinheiro na posição dele de LTN, né? Porra, esse cara fala, tem 80, né? 80 estratégias, só que somando 79 dá 0,1%. Mas eles, cara, a gurizada fala, até engasga, de boca tão cheia. Mas é bem isso. Quando eu vi essas histórias, eu falei, olha, a mesma conversinha mole. É um negócio que eu aprendi na vida, que é assim, velho, se você opera, o simples, inclusive, tá? Que isso que o Sérgio falou é verdade, que se somar essa medalha toda é 0, é ridículo. É assim, vai ter dia que você vai se achar um gênio e vai ter dia que você vai se achar um idiota. Quanto mais rápido você chegar à conclusão que você é idiota todo dia, melhor para você. Fantástico, fantástico, Rodrigão. Essa aí vai ter que entrar no corte também, Dani.
Verdade. Fala aí, você quer fazer a última pergunta ou já vamos despedindo? Não, acho que o Mira já está aí também, já nos Vambora. bastidores. Eu acho que vale a pena. Eu acho que já foi um super aprendizado para todo mundo. Eu preferi ficar mais quietinho e ouvir aí 2 mestres do mercado como o Sérgio e o Rodrigo. Foi um prazer, gente. Boa.